Boa noite, irmãos. Amém? Graças ao Senhor por mais uma oportunidade de nós estarmos juntos. E nesse final de semana, nós temos um único objetivo aqui, meus amados irmãos. É que a palavra de Deus possa penetrar nos nossos corações. Amém? Não temos a falar por mim, eu acho que também posso falar pelo irmão Joximar, que vai falar amanhã de manhã. Não temos nenhum objetivo de falar palavras que elas se tornem apenas conhecimento para ficar na nossa mente. Na igreja, a palavra de Deus é para ser aplicada ao nosso viver. Amém? Claro que para que a palavra possa ser aplicada ao nosso viver, nós precisamos conhecer. Esse é algo que tem que acontecer. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Amém? Olha, começou. Amém? Então, o conhecimento que nós adquirimos, ele deve haver, então, uma reação da nossa parte. E essa reação é quando nós aplicamos esse conhecimento na nossa vida. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Perdão. Não é 12. Hebreus capítulo... Capítulo 4, versículo 12, tá bom? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Nós vamos começar com esse versículo. Queria que nós nos levantássemos. A gente vai ficar muito tempo, vocês vão ficar muito tempo sentados. Vamos nos levantar e vamos ler esse versículo. É um versículo já bastante conhecido nosso, mas ele é fundamental para que você possa aplicar a palavra nessa noite, tá bom? Nós vamos falar com bastante força, com bastante espírito, e também nós vamos compartilhar essa palavra para quem está do nosso lado, tá certo? Amém? Vamos lá? Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos profetizar essa palavra para quem está do seu lado aí, ó. Amém? A palavra de Deus. Senhor Jesus, amém? Primeira coisa, a palavra de Deus é viva. Amém? A palavra de Deus é viva. No passado, nós falamos algumas coisas que hoje nós precisamos considerar
o que foi falado para nós. Nós tínhamos um conceito, né, de que, baseado nos escritos do apóstolo Paulo, de que a palavra, de que nós deveríamos ter cuidado com a letra, porque a letra mata, né? Mas o Espírito que dá vida e etc. e tal. Então isso gerou no nosso meio, durante um tempo, um certo medo de conhecer a palavra de Deus. Então era dito para nós, cuidado para você não ser aquela pessoa que só tem a letra. E isso, na minha opinião, gerou um certo dano para nós. Nós acabamos que não enfatizávamos tanto a leitura e a aplicação, vamos dizer assim, da nossa, de algum tempo na leitura da Bíblia. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, de uma maneira física, de uma maneira palpável, são os registros que estão em nossas mãos, que nós chamamos de Bíblia, que com o passar do tempo foi provada e foi verificada, e hoje está tão acessível ao seu povo. Nunca a Bíblia esteve tão acessível. Então, em princípio, nós precisamos entender o seguinte: se alguém perguntar para você o que é a palavra de Deus, a palavra de Deus é o que está escrito nesse livro. Amém? E claro que o mover do Espírito, por meio desses livros aqui, ou desse livro, né, nesse caso, ele usa homens, todos nós, os membros do corpo de Cristo, para que essa palavra possa ser aplicada no nosso viver. Vocês entendem? Por isso que é perigoso alguém que começa a ter ideias e revelações que não estão aqui nessa palavra. Tudo que chegar até nós de aplicação da palavra de Deus tem que ter base na Bíblia. Amém? E eu preciso então conhecer essa palavra. Como que eu vou distinguir o que é da Bíblia e o que não é, se eu não conheço? Então nós precisamos ser um povo que conhece a palavra de Deus, amém? Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é, quando eu conheço a palavra de Deus, ela precisa ser aplicada na minha vida. Esse é o ponto fundamental. A palavra tem que ser aplicada no meu viver. Por isso que eu botei o tema dessa mensagem hoje de viver na verdade. Amém? Por quê? Porque nós podemos viver na mentira. Ou podemos viver na vaidade, né? Infelizmente, existe esse perigo no nosso meio. E o que é viver na vaidade? O que é viver na mentira? É quando eu tenho apenas o conhecimento do que está escrito aqui. Nós não conseguimos aplicar no meu viver. E o que o escritor de Hebreus fala é que essa palavra, ela é viva. Então ela tem força. Ela vai agir. E ela também é eficaz. Se você aplicar na sua vida, vai funcionar. Amém? Fala para quem está ao teu lado, ó, se você aplicar na sua vida,
Vai funcionar. Vai funcionar. Se não está funcionando, é porque você não está aplicando. Porque se você aplicar, ela é eficaz para isso. E ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, porque ela consegue dividir alma e espírito. É uma coisa que somente a palavra de Deus consegue discernir o que a nossa alma do nosso espírito. Porque é algo muito próximo, né? Juntas e medulas, e esse é algo que deve nos impressionar nessa noite. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A pessoa mais próxima de nós, para quem é casado, né, é a nossa esposa ou nosso esposo. Então, eu não sei a de vocês, mas a minha, ela tem a mania de querer adivinhar meus pensamentos. A de vocês é assim também? Hoje de manhã eu fiquei chateado com ela, na hora do café da manhã. Paramos para tomar café, aí eu pedi um pão com queijo. Aí a moça que estava nos atendendo falou, pão com queijo e salada ou só o pão com queijo? Aí eu fiquei na dúvida. Aí eu perguntei, como é essa salada? E ela do meu lado, né, a Sara. Aí a moça falou, não, uma salada de tomate e alface. Ela falou, não precisa. Aí eu falei, eu não posso mais decidir se eu quero comer salada ou não? Ela falou, porque eu te conheço, tu não gosta de salada. Então, essa é uma tentativa, então, do nosso cônjuge de querer discernir os nossos pensamentos, né? E os propósitos do nosso coração. Mas, na verdade, irmãos, só existe uma coisa que pode fazer isso, é a palavra de Deus. Quando ela é aplicada na nossa vida, então começa a ver, Deus começa a fazer esse discernimento, começa a acontecer dos nossos pensamentos, se são pensamentos bons, se são pensamentos de acordo com Deus, os propósitos do nosso coração, será que isso é algo bom, é algo que vem de Deus, é algo que não vem de Deus? Porque o nosso coração é enganoso. Vocês estão entendendo como que é importante que a palavra seja aplicada na nossa vida? Quantas coisas nós já fizemos, porque nós sentimos no coração, e quando lá na frente a gente se deu mal. Por quê? Porque a gente não foi na palavra de Deus para que houvesse o discernimento, houvesse ali a clareza dos propósitos. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 5. Nós vemos aqui, o Senhor Jesus, Mateus 5, 6 e 7 é um trecho, é uma porção da palavra muito conhecido, muito conhecido. Na verdade, muitos estudiosos, eles aplicam isso aqui como a constituição do reino de Deus, né? Ou a constituição do reino dos céus. E isso, de uma certa forma, não sei para vocês, mas para mim entrava como algo... a gente sempre liga, né? Constituição, aí a gente começa a lembrar da Constituição do Brasil. E a gente é regido por uma Constituição aqui no nosso país, e a maioria de nós não sabe nada dessa Constituição, né? A não ser alguém que é da área do direito, ou então que está estudando para concurso público. Tirando isso aí, quase ninguém sabe nada sobre a nossa Constituição. E essa Constituição é que nos rege. É que rege o povo.
E a gente simplesmente não conhece o que nos rege. Não é? Primeiro porque é enorme, chato de ler, não é? Enfim, também não é ensinado no colégio de propósito para a gente não conhecer nossos direitos nem nossos deveres, enfim, é um outro problema. Eu só quero aplicar isso a Mateus capítulo 5, 6 e 7, no sentido de que não pode ser algo que nós não conheçamos. Não pode ser algo que a gente não tenha entendimento sobre isso. Por quê? Porque foram palavras do Senhor Jesus que vieram de uma maneira nova. E as palavras do Senhor davam uma nova maneira de se viver. Até Cristo viveu-se de uma determinada maneira. Em Cristo, houve uma mudança na maneira de viver. E todas as palavras de Mateus 5, 6 e 7, eles estão relacionados a nosso caráter, a nossa personalidade, estão relacionados à mudança de vida no povo que deveria acontecer no povo de Deus daí em diante. Vou dar só um exemplo para vocês. Mateus capítulo 5, versículo 8. Tá bom? Vamos ler juntos Mateus 5, 8, que dá para projetar aqui na tela. Amém? Vamos ler dois versículos aqui. Vamos lá. Vamos ler juntos, tá bom? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então é o seguinte, o Senhor Jesus falou, quer ver Deus? Tem que tratar o seu coração. Tem que limpar. Outras versões falam, bem-aventurados os puros de coração. Significa o seguinte, se você não buscar ser limpo e puro de coração, Deus não vai aparecer para você. Era simplesmente isso que Jesus estava falando. Se você não mudar o seu coração, se não houver uma transformação, se não houver uma disposição de vocês, né, quando ele estava falando aqui, Deus não vai aparecer para vocês. Outro versículo também aqui que é importante. Versículo 9. Vamos ler juntos o versículo 9 também, tá bom? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém? Serão chamados, eu quero que você atente para isso, serão chamados filhos de Deus. Não é você sair por aí dizendo, eu sou um filho de Deus. Na verdade, o que deve acontecer é que os outros devem reconhecer que você é um filho de Deus. E quando que isso vai acontecer? Quando você estiver vivendo uma vida de pacificador. Estou só mostrando para vocês que isso é prático. Vou dar, então, o contra-exemplo, né? Se você, porque as palavras aqui são para nós, é aquela pessoa que causa intriga, que quem tiver antenado por aí, que briga e quer o lugar da janela do avião para outra pessoa, né? Da outra pessoa. Está todo mundo sabendo disso, né? É incrível. Se o ambiente que você convive, da sua casa, do seu trabalho, dos seus amigos, você é aquela pessoa que causa encrenca, que gera confusão.
Aí, o que é que as pessoas vão dizer de você? Encrenqueira, né, Sandra? Nós devemos ser aqueles que, onde nós chegamos, onde nós estivermos, as pessoas olham e digam, a paz chegou, amém? E o resultado é que, vão dizer, por que a paz chegou? Porque essa pessoa é uma filha de Deus, é um filho de Deus. Então não tem nada teórico, só acontece se praticar, entendeu? Só acontece se praticar. O meu filho foi dar um presente ontem à noite. Aí era uma brincadeira que a gente fez entre família e tal. Aí ele tinha que falar, as pessoas não sabiam quem era, meio amigo secreto assim, sabe? Uma coisa assim, normalmente. Aí, mas só foi em família assim. Aí ele falou as minhas características. Aí ele falou assim, é uma pessoa difícil de agradar. Eu falei, rapaz, que coisa, hein? Eu acho que eu sou tão simples. Aí, essas coisas você precisa, né? Poxa, então significa que eu não sou tão simples assim. Então, essa questão, irmãos, é prática. E você precisa ver, sentir como que as pessoas reagem. As pessoas que convivem com você reagem às suas atitudes, reagem ao seu comportamento. Por quê? Porque isso aqui só acontece se tiver prática. Não adianta teoria simplesmente. Tem que viver. Amém? Tem que viver. Não vamos ter tempo de falar tudo, eu só citei essas duas, mas todas as bem-aventuranças, você lê depois em casa, são itens que precisam ser aplicados e deve haver uma mudança na sua vida, todos. Não adianta você dizer, eu sou bem-aventurado. Não, só é bem-aventurado se aplicar. Se não aplicar, não vai ter realidade. E continuando no Mateus capítulo 5, versículo 13. Tá. Aí o que vai acontecer? Você vai viver fora da verdade. Num ambiente em que você está enganando a si mesmo. Versículo 13 fala assim, isso é a continuação aqui da palavra que Jesus estava falando, tá? Fala assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O Senhor Jesus então olhou para aquele povo, para aquela multidão que estava ouvindo ali esse sermão, e ele falou, vós sois o sal da terra. Significa que ele não falou, vós sois os sais da terra. Na verdade, ele falou para o povo, para um grupo de pessoas. Então, o que Deus espera, a expectativa de Deus é que a igreja seja o sal dessa terra. E aqui eu acho que muita gente daqui, os mais antigos, vão saber que, só para eu saber, quem viveu antes da era da geladeira? Não havia geladeira. Levanta a mão aí, só para ter ideia. Você viveu num tempo em que, né, na casa assim, não tinha geladeira, né? Muita gente aqui, né? Eu não vivi essa época porque eu
Meu pai foi embora cedo daqui, com relação à minha pessoa. Mas eu vinha passar férias daqui no meu avô, lá no Chapéu, né? No Monte Castelo, né? E lá não tinha geladeira. Então, só tinha uma maneira de preservar a carne. Era o sal. Então, a função primordial do sal é preservar. Amados irmãos, amadas irmãs, o mundo está uma verdadeira bagunça, está podre. E Deus conta com a igreja para preservar essa terra, amém? Se a igreja não tiver essa função, para nada vai servir. A não ser ser jogado fora e pisado pelos homens. E além de preservar, dá sabor. Dá sabor. Ninguém faz um churrasco e não coloca sal. Ou uma comida e não coloca sal. Não tem sabor. Então a igreja é para preservar essa terra e também para dar sabor. Amém? Para dar sabor. Agora, cada um de nós tem essa responsabilidade de ser sal nessa terra, porque Deus não conta só com um ou com dois. Deus, nessa questão, conta com todos nós, como igreja. O problema é, se nós não cooperarmos, a igreja não vai ter essa característica. E o sal está relacionado à nossa natureza. É algo que deve fazer parte do nosso ser. Onde nós chegarmos, aquele ambiente vai passar a ser preservado, entenderam? O correto é, o ideal é, você chega no ambiente, todo palavrão, toda palavra indecente, as pessoas devem ficar constrangidas em falar ou em fazer. Por quê? Porque você chegou. Estão entendendo isso aí? Se você chega e continua a mesma piada, o mesmo ambiente, a mesma esfera, você precisa urgentemente desconfiar da sua condição. Entenda, não é que você vai ser aquela pessoa chata. Não, a sua presença, basta a sua presença. Por quê? Porque é da natureza do povo de Deus. Onde chegar, vai preservar. Amém? Onde chegar, vai dar sabor. Vocês entendem como é prático? Não adianta nada eu dizer, a palavra de Deus diz que eu sou o sal da terra. Mas os ambientes que você vive não tem nenhum, não estão preservados pela sua presença, por conta da sua presença. E ele continua, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Vamos ler juntos o versículo 14, tá bom? Vamos ler? Vamos lá? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Mais uma vez, a igreja é a luz do mundo, amém? Em princípio, a igreja é a luz do mundo. Ele não está falando,
Vós sois as luzes do mundo aqui. Ele fala, vós sois a luz do mundo. A igreja, ela deve estar numa posição aqui numa cidade que ela esteja brilhando e que todos vejam a luz da igreja. Amém? E também, essa luz não pode ser colocada embaixo do alqueire. Significa que nada pode abafar ou esconder essa luz. E mais uma vez a gente aplica que se a igreja é a luz do mundo, cada um de nós individualmente também tem que receber essa responsabilidade de ser luz do mundo. Amém. Entendem que é algo coletivo, mas que tem aplicação no individual. Como que a igreja vai ser luz do mundo se individualmente nós não somos luz, né? Mesmo porque em outras, o apóstolo Paulo fala que nós somos luzeiros, né? Que estamos aqui no meio dessa geração pervertida e corrupta. E o que é a luz, então? Aplicando para o nosso viver. A luz não é a nossa natureza é sal. A luz está relacionada ao nosso... Vai pegar todo mundo aqui, tá? Agora. A luz está relacionada ao nosso procedimento. Às minhas ações. Vou dar um exemplo. Se alguém mente, ou faz algo que danifica alguém, que engana, que, enfim, de propósito, significa que ela não está sendo luz no mundo. É o procedimento. São as minhas atitudes, são as minhas ações que definem se eu estou sendo luz do mundo ou não. Vocês entendem? Eu sou luz do mundo, mas eu engano as pessoas. Não dá. Eu sou luz do mundo, mas eu ando mentindo por aí, falando um monte de coisa que não é verdade. Olha o versículo 16. Assim, olha só, esse versículo 16 é tremendo, tá, irmãos? Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O que as pessoas precisam ver em nós? Não. Boas obras. Ou seja, bom procedimento. Vocês lembram que eu falei que a luz está relacionada às nossas atitudes, o nosso proceder? Vocês estão vendo a tremenda responsabilidade que é ser a igreja, irmãos? Nós somos o sal e a luz desse mundo, amém? Então essa palavra, ela é prática. Ela precisa ser aplicada. Se você não se encaixou nem no sal, nem na luz, você precisa urgentemente aplicar isso na sua vida. Senão você não vai estar vivendo na verdade. Você vai estar vivendo fugiu a palavra que você falou aqui? Na vaidade, né? Na vaidade. Lembra lá que Salomão falou, né? Embaixo desse sol aqui é tudo vaidade. Só existe uma coisa que não é vaidade. É a palavra de Deus, amém? E se nós quisermos fugir da vaidade, essa palavra precisa ser aplicada na nossa vida.
Mateus capítulo 7. Nós tivemos um encontro agora recentemente, e uma coisa que ficou muito forte para mim é o seguinte, ó. Nós, quando eu falo, todos nós, eu inclusive, não podemos confundir conhecimento com realidade. Atentem bem para isso, irmãos. Conhecimento é uma coisa, realidade é outra. Ah, Gleito, então eu não preciso do conhecimento? Precisa do conhecimento. Como que eu vou aplicar algo na minha vida se eu não conheço? O problema é conhecer e não aplicar. Então não confunde. Ah, eu conheço, mas é real para você? Está sendo aplicado na sua vida? Na verdade, irmãos, todo tsunami, todo terremoto que veio sobre nós aí, foi exatamente para definir, para que a gente possa acordar e buscar viver a realidade, amém? Amém. Do que nós conhecemos. Mateus 7, 24. Olha só, eu vou ler e vocês acompanham, tá bom? Só vocês ficam ouvindo e meditando no que eu vou falar. Todo aquele, tá? Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras, e qual deve ser então a reação de quem ouve as palavras do Senhor Jesus, ou quem estava ouvindo essas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem ouve a palavra e pratica é um homem prudente, é alguém prudente. Por quê? Porque a aplicação, a prática da palavra de Deus vai gerar uma edificação, né? Com uma base muito sólida. É edificar sobre a rocha. Significa que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. O que aconteceu com aquela casa? Não caiu. Fala assim, ó, não caiu. Amém? Não caiu. Por quê? Porque fora edificada sobre a rocha. Pergunta de hoje, irmãos, você está edificando sobre a rocha? Ah, Gleito, mas o que é edificar sobre a rocha? Edificar sobre a rocha é tomar as palavras que a gente ouve, que a gente lê, e aplicar o máximo na minha vida. Quando vier os ventos, a chuva, quando vier os problemas, quando vier as dificuldades, quando vier as tribulações, o que vai acontecer? Você não vai cair. Você não vai cair. Agora, existe também o outro lado. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Então é insensatez nós vivemos a vida da igreja ouvindo palavra e não aplicando na nossa vida. Deus vai falar, é insensatez. Por que é insensatez? Porque vai vir, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou. Sendo grande a sua ruína. Significa, irmãos, que é algo terrível para nós.
Ó Senhor Jesus. Versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O Senhor Jesus estava falando de algo que era real na vida dele. Os escribas, nessa época aqui, eram pessoas que apenas conheciam muito, mas aplicava pouco. E o Senhor Jesus, ele viveu nessa terra praticando a palavra do Pai. Então, quando ele falava, as pessoas sentiam autoridade. Nós estamos encorajando as igrejas a pregarem o Evangelho. Mas pregar o Evangelho só vai funcionar se nós tivermos autoridade quando nós falamos. Por isso que nós devemos nos preparar dessa maneira, aplicando a palavra na nossa vida. Quando nós abrirmos a nossa boca, as pessoas vão perceber, esse aí tem autoridade. E vão ficar maravilhadas com as palavras que elas estarão ouvindo. E já partindo para o final da nossa comunhão aqui, da minha palavra, na verdade, vamos ver Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Versículo 2. Vamos lá. Versículo 2 fala assim, ó. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança. É a palavra para a igreja em Éfeso, né? E que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Então, irmãos, a gente não pode sair por aí dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo. Vai vir a prova e você vai ser envergonhado. Ficar fazendo declarações a respeito de nós mesmos, se nós não somos, se nós não vivemos. Ainda no capítulo 2, versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Então, a Bíblia não deixa brecha para aqueles que tentam viver de uma maneira que não é real. Capítulo 3, versículo 1 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha só. Conheço as tuas obras. Tem nome de que vives e estás morto. Eu acho que é a maior decepção. Você ter um nome que está vivo, mas na verdade está morto. Amados irmãos, nosso viver na igreja tem que ser um viver em realidade, em verdade. Capítulo 3, versículo 9.
Capítulo 3, versículo 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e tal. Então são situações, são pessoas que se declaram uma coisa que não e não são. Vocês lembram também daquele versículo lá, né? É Mateus também, que, Senhor, eu expulsei demônios, eu fiz aquilo em teu nome, blá, blá, blá. Você falou, não. Fez porque quis, eu não reconheço nada disso aí. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós devemos ser aqueles que vivem na verdade, amém? Profetiza para quem está do teu lado assim, irmãos, vamos viver na verdade, amém? Senhor Jesus, como é que está meu tempo aí? Acho que agora nós vamos acabar, amém? Ó Senhor Jesus, eu quero terminar com um versículo aqui. Quero terminar com essa porção, porque a gente bate, mas depois tem que dar uma sopradazinha, né? Para dar esperança. Eu quero também tranquilizar você com esses versículos que nós vamos ler agora, tá bom? O apóstolo Paulo escreveu para os filipenses o seguinte, não que eu, versículo 12, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Mas, prossigo, amém? 3:12, tá bom? Prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Então, a nossa vida é uma vida de avançar, de não desistir. Se Deus nos expõe, nós precisamos reagir avançando. A gente não alcançou ainda o que a palavra de Deus diz, mas nós temos que ver que se Deus está falando conosco hoje, é porque tem esperança para nós, amém? Aí o versículo 13 fala assim, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Fala para quem está do teu lado, uma coisa faço. Amém? Tem que fazer alguma coisa. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Amém? Na verdade, irmãos, quando a gente fala a palavra de Deus, a gente quer mostrar o que está lá na frente. Avançando. Amém? Vamos falar assim, avançando. Amém. Para as que diante de mim estão. O que está diante de nós, irmãos? A oportunidade de nós vivermos na verdade. De nós termos uma vida real. Versículo 14. Prossigo para o alvo. Amém? Nós temos um alvo. O nosso alvo é, quando o Senhor voltar, nos encontrar num ambiente que a gente vai ser recompensado. Que nós vamos ser... vamos desfrutar da volta do Senhor. Na verdade, hoje eu acho que todos nós aqui ainda temem a volta do Senhor. Por que nós ainda tememos a volta do Senhor? Porque nós não estamos ainda no nível ideal para o Senhor voltar, né? Mas o nosso alvo, irmãos, é estar pronto naquele dia, amém? Nosso alvo é esse.
E todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. E o versículo 16, vamos ler juntos todos, tá bom? Tá bom? Vamos lá? Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Vamos andar de acordo com o que nós alcançamos já. Alcançamos isso, vamos viver isso. Mas sabendo que nós precisamos avançar, né? Sabemos que nós precisamos avançar. E essa, irmãos, é a maneira de nós andarmos na verdade. É aplicando a palavra de Deus no nosso viver. Não confundindo conhecimento com realidade. Achando que está tudo bem sem estar. Agora tem uma coisa positiva, irmãos. Nós vivemos num ambiente em que nós somos encorajados, amém? Por isso que nós devemos preservar esse ambiente de irmandade, preservar esse ambiente de comunhão, preservar esse ambiente de ajuda, preservar esse ambiente de cooperação, preservar o ambiente de oração e vivendo nesse ambiente com esses itens, o resultado, irmãos, é que nós vamos avançar. Amém? Jesus é o Senhor. Eu vou parar por aqui e amanhã irmão Joximar vai continuar. Tá bom?